porção semanal Trumá. Êxodo capítulo 25, e diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e separem para mim uma oferenda, de todo homem cujo coração o impelir a isso. Tomareis minha oferenda, e esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couros de carneiros tintos de vermelho, couros de tarrax e madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix, pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Me farão um santuário e morarei entre eles. Com tudo aquilo que eu te mostro, a semelhança do tabernáculo e a semelhança de todos os seus objetos, assim fareis. Bom, aqui o comentário das notas vai se referir à arca, mas tem a Torá em espanhol, comentários de Mordecai. Vamos ler o comentário dela. Espera aí, deixa eu achar. Eu gosto de juntar a Torá capa azul, da editora Sefer, e a Torá Arashi, e essa Torá de comentários de Mordecai. Espera aí, deixa eu ver onde que está aqui a... Então, o comentário da Parashá Trumá diz assim, sobre o Mishkan: esta é a primeira vez na história da religião de Israel que o povo tem de construir um santuário para Deus por mandato dele. O texto bíblico refere dizendo, aqui vem o texto em hebraico, que diz: eles terão de fazer para mim um tabernáculo, e eu habitarei, ou haverei de morar entre eles. O Midrash diz: não residirá no santuário, no seio dele, sim, Betocham, entre eles, no coração dos homens. E continua dizendo, este Midrash, se bem no sentido literal do versículo, que é essa palavra, reflete o espírito de Israel enquanto casas de culto se refere. O Mishkan era um tabernáculo móvel que consistia numa grande tenda de campanha. O mesmo perdurou depois da conquista da terra de Canaã por Israel, até a época da infância do profeta Samuel. Mais tarde, o rei Salomão construiu o que chamou de Beit HaMikdash, santuário em Jerusalém, localizado em Jerusalém. E aí vai fazer menção à palavra de 1 Reis, livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, que vai dizer assim: acaso poderá residir Elohim na terra? Pois tenho aqui que os céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Como poderá contê-lo esta casa que eu tenho construído? Essa ideia é uma das constantes bíblicas a respeito, sendo a obra, as palavras proféticas de Deus a Salomão naquela oportunidade. Esta casa que estás construindo, se andares em minhas leis e minhas normas, cumprires e observares todos os meus preceitos,
e caminhar neles, então cumprirei minha palavra contigo, que havia falado a Davi, teu pai. E morarei entre os filhos de Israel. E se abandonardes a mim, quer dizer, se o povo abandonar, aí não tem como. Na sequência aqui diz, alguns comentaristas, como Nachmanides, estimam que Deus prescreveu aos filhos de Israel erigir um santuário que estaria circundado pela Shekhinah, que é a presença divina. E esta presença divina no meio do povo concretiza a ideia Goi Kadosh, um povo consagrado. O Eterno, que se havia revelado em forma manifesta no Monte Sinai, residirá perto do povo consagrado. Sua presença estará como oculta por um véu que a faz pouco visível. Sempre de acordo com Nachmanides, o livro de Êxodo dedica seus primeiros capítulos à escravidão de Israel no Egito e à libertação consequente. O próximo passo deve ser o retorno à terra dos patriarcas. Entretanto, durante a estada no deserto de Sinai, os filhos de Israel alcançaram o nível espiritual dos mesmos patriarcas a partir do momento da revelação de Deus no Sinai e da construção do tabernáculo. O exílio, pois, está... Deixei ligado, né? Desligar. O exílio, pois, está praticamente terminado no sentido moral e espiritual, incluso antes do retorno à terra dos patriarcas. É por esta razão que o livro de Êxodo termina relatando o ato de levantar o tabernáculo. Deixa eu pular. O tabernáculo estava destinado a afastar o povo de Israel do culto idólatra que imperava em todos os povos nas circunvizinhanças de Israel, e para orientar o povo para Deus. O santuário e seus rituais formam parte de um plano geral que tem por finalidade limitar o culto dos sacrifícios, vestígio da religião pagã, conforme Levítico 17. A Torá permitirá os sacrifícios somente num centro único, no Mishkan. Mais tarde, no Beit HaMikdash, que é o templo, na cidade de Jerusalém. Teus objetos sagrados que continha o tabernáculo, assim mesmo sua estrutura interna, são explicados com a mesma perspectiva. Agora, noutra ordem de coisas, e de acordo com os cabalistas, o santuário representa um microcosmo que nos revela as mais profundas verdades acerca da vida e do mundo eterno, por meio de um pacto. Aqui vai falar sobre o Tzimtzum, não quero entrar nesse assunto. Tzimtzum é a luz infinita de Deus quando ela vai passando por camadas até chegar ao mundo de Asiá, onde nós estamos. Ou seja, você vai comprimindo, apertando. O que era grande vai apertando. Então, aquela parte final que ficou, que é onde nós estamos, a luz está muito comprimida. É como se não tivesse mais luz. É basicamente isso que o Tzimtzum diz. Promove o amor de Deus para seu povo consagrado. Deus decide estabelecer um lugar de residência no meio do povo para oferecer-lhes sua proteção e sua bênção.
De acordo com estes autores, o santuário produz, com sua estrutura, uma escala infinitamente reduzida à fonte universal de onde emanam a vida e a bênção em todas as esferas da criação. Mais adiante, aí vai dizer que mais adiante vai oferecer outras respostas. Bom, aqui está dizendo também que nos Midrashins sustenta que a mitzvah da construção do tabernáculo foi anunciada depois que Deus perdoou Israel pela construção do bezerro de ouro. Ou, de acordo com o Midrash, teria ocorrido anteriormente às leis da construção do Mishkan. De uma forma geral, se sabe que esse pedido da construção do tabernáculo é uma resposta de Deus ao pecado do povo com o bezerro de ouro. Tá? Mesmo que Deus declarou que perdoou aquele povo, o povo não acreditava, ele não sentia seguro que Deus de fato continuaria no meio deles. Então, fazer esta casa para Deus no meio do povo seria visualmente, materialmente, para o povo, a certeza de que eles tiveram seus pecados perdoados. É isso que está dizendo. Por outro lado, diz que o livro do Zohar sustenta que a ideia da construção do tabernáculo estava prevista desde as origens. Moisés havia crido no episódio do bezerro de ouro que isso impossibilitaria a construção do tabernáculo, pela incongruência evidente. Por isso que a Parashá Vayacher, que figura depois do episódio do bezerro de ouro, fará uma reconfirmação da necessidade da construção do Mishkan. Agora, o comentário do versículo 2, que separem para meu nome oferenda, diz assim: na realidade, este pedido nos recorda as palavras do rei Davi, quando quase ao final de seus dias, ele, na Assembleia Pública, bendisse ao Eterno Deus na ocasião de reunir materiais para a construção do Beit HaMikdash, primeiro templo de Jerusalém. Já que de ti procede tudo, e de tudo que está baixo do teu poder, te damos a ti. A ideia é que, sendo a mesma vida do ser humano efêmera e às vezes fugaz, ele mesmo não pode possuir absolutamente nada dos bens materiais que ele mesmo criou. Aí vai citar um outro comentário. Quer dizer que tudo que a pessoa faz e atua neste mundo não é para ela e nem para os demais, exceto a satisfação que lhe proporciona o estudo e o cumprimento da Torá, e a ajuda desinteressada que possa proporcionar aos seus semelhantes. Oferecer é uma satisfação muito maior que receber. É o famoso dar é melhor do que receber, famoso também no Novo Testamento. Portanto, esta oferenda, Trumá, de metais e materiais para o Mishkan, devia proceder daquelas pessoas a quem voluntariamente mova o coração. Ou seja, é literalmente voluntário. A pessoa que está disposta a doar, assim ela vai fazer, não pela ordem, mas porque o coração dela está disposto a isso. Sem compulsão nem coação. E essa ideia deve inspirar-nos permanentemente a generosidade
em todos os seus aspectos, que é a única possibilidade, perdi aqui, de termos para mitigar o sofrimento humano. É a única forma que você tem de aplacar um pouco o sentimento humano, é você estar sempre disposto a ajudar pessoas. Eu falei tudo isso só para a gente chegar nesse versículo 3, que é a relação quando se fala para doar ouro, prata e cobre. Então veja só, aqui declara o capítulo 3, a prata não procederá de doação voluntária, porque foi o produto do meio shekel que cada homem adulto doou. Alguns midrashim dizem sobre estes 3 metais um simbolismo, segundo o qual os metais representariam 3 categorias de doadores. Eu estou lendo o comentário da Torá em espanhol, tá? Torá Mordechai, que chama. Disponível aí na internet para quem quiser baixar. Então diz, a saber, o ouro representaria o doador que oferece tudo que pode, gozando da vida e saúde. Então guarda isso. O primeiro tipo de pessoa é aquela que doa, é o ouro. Ela doa, ela oferece as coisas enquanto ela está gozando de vida e saúde. A prata representa o doador que está cometido por uma emergência pessoal. É aquele tipo de pessoa, aconteceu alguma coisa que está fora de propósito, um imprevisto na vida dela, então ela corre para fazer uma doação para ficar livre daquele problema que apareceu, tá? E o último tipo, que é o cobre, diz sobre a pessoa que faz somente em seus últimos instantes de vida, tratando de reparar atitudes equivocadas anteriormente quanto à generosidade. Não obstante, os 3 metais estão unidos no versículo, assim como as pessoas representadas são todas que compõem uma sociedade. Aí é que está. Se você perceber que a sociedade, deixa eu voltar aqui para a tela. A sociedade, ela enfatiza que você deve ajudar aos outros. Não é um mandamento da sociedade em si, isso é um mandamento que vem de Deus, tá? Não é famoso que você deve ajudar a viúva, quem mais? O órfão, né? Sempre enfatizando que você tem o pobre, sempre vai ter o pobre, sempre vai ter a viúva para aquela época, tá? Agora, nos nossos tempos, há muitas pessoas, vamos descontar aquelas pessoas que são os canalhas, né? Aqueles que querem tirar proveito. Então, tem muita coisa assim. Eu já conheci, tinha um vizinho da minha casa lá no Cambuí, na época, ele era vendedor, mas ele não era brasileiro, tá? Ele era... como é que chama lá aquele país? O turco, daquele lado ali. Mas não isso, é mais fácil falar lá os descendentes os árabes. E o que ele fazia? Ele tinha uma casa boa, eles tinham uma condição boa, mas ele saía de manhã para poder vender as coisas. Ele ia vestido de gente pobre, de o que a gente chamava aí na época o ligeira. Vocês lembram dessa expressão? O ligeira? Então ele saía com uma roupa bem surrada, calça, um chinelinho, para quando bate na tua casa para te oferecer aqueles produtos, você fica com dó dele, com a situação dele. Na verdade, a situação dele era melhor do que muitas casas onde ele batia, tá? Então, era isso. É uma estratégia de venda, tá? Ele fazia. Sabe quem é esse vizinho?
E aí é assim que ele fazia. Então, quer dizer, tem pessoas que agem assim, mas nós não estamos falando dessa pessoa que vai engabelar os outros, não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de uma situação em que o país, por exemplo, o país pós-pandemia, ele empobreceu muitas pessoas, tá? Quem tinha muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Quem tinha mais ou menos dinheiro, perdeu esse mais ou menos. E o pobre que já era pobre, ficou mais pobre, entendeu? Então, há uma necessidade de socorro. Eu não sei se vocês receberam, mas na época do presidente Bolsonaro, as pessoas recebiam, tinha família que recebia R$ 1.200, que era a mãe com uma criança, e o trabalhador normal, que ele chamava aí como é que era o nome que ele falava? Daqueles que eram desconhecidos, né? Se eu não me engano, 38 milhões de pessoas, que é aqueles que trabalham vendendo as coisas na rua, né? O churrasquinho lá na rua, vendendo as coisas na rua. Como ninguém podia sair de casa, estava todo mundo fechado, eles não tinham como trabalhar. Então essas pessoas ganharam R$600, não foi isso? Né? R$600. Era uma ajuda. Isso, é emergencial. Então, isso são casos que acontecem numa sociedade e que a própria sociedade, num conhecimento com o coração voltado para Deus, a pessoa, ela se move naturalmente para poder ajudar o seu próximo, tá? Justamente essas coisas é para tirar do coração da pessoa aquela coisa assim, eu sofri muito para ganhar o que eu tenho, eu não vou dar nada de graça às pessoas. É um tipo de comportamento social esse. E você tem que respeitar, porque você não sabe o que aquela pessoa sofreu, mas essa pessoa que pensa assim, por mais que ela tenha sofrido, de alguma forma ela teve ajuda de alguém. Ainda que seja dos pais, ou ainda que ela tenha trabalhado por conta própria, tá? Mas a pessoa não pode, com isso, permitir que o seu coração fique duro, entendeu? Porque quando a pessoa fica com o coração duro nesse sentido, essa presença de Deus que está no mundo, que já é relatado pela Kabbalah como um pequeno facho de luz, porque aqui é considerado escuro, sem a presença de Deus. E com atos de justiça nesse sentido, você ajuda a reparar o social, ajudando o teu próximo, mas também com isso você está trazendo a presença de Deus para esse mundo abaixo, tá? E essa presença de luz, esse movimento, ele tem que ser natural do ser. Mas nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa que raramente faz doação, quando ela coloca no coração dela que ela batalhou muito e que essas pessoas perderam os seus negócios por má administração, ou por sem vergonhice, ou porque foram para drogas, para bebedice, para prostituição, etc, 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 e chegou naquele estado. Então ela não é obrigada a cuidar dessa turma. Tá, nesse ponto de vista, ela pode ter razão em muitas coisas, tá? Mas nenhuma dessas pessoas que estão nessa situação deixaram de ser filhos de Deus. E assim como essas pessoas, muitas delas erraram para chegar nessa situação, Deus, no meio do povo, Ele está favorecendo essas pessoas para que você tenha um coração bom. Que você, representando Deus, você possa ajudar, dando oportunidade para que essas pessoas voltem à sociedade. Por isso que é ensinado que o melhor tipo de doador, diz o Maimônides, o Ramban com M no final, porque tem o Ramban com M no final e o Ramban com M no final. Então é Maimônides e Nachmanides. Ele vai dizer que o melhor doador é aquele que você pode oferecer à pessoa uma condição de que ela, após a tua ajuda, ela dê sequência na vida sozinha. Ela não vai precisar mais. Ou seja, você vai tirar ela daquela miséria, dando a ela
um emprego, dando a ela condições de ter o seu próprio negócio. Eu sempre conto uma história no velório lá daquele meu cunhado, o irmão da D. Um cara chegou do lado e ficou olhando, né? O caixão estava lacrado, né? Porque foi queimado lá pela queda do helicóptero. E ele olhando assim do lado, ele olhou, eu estava ali, só tinha 3 pessoas ali, a D, eu e esse rapaz. Ele olhou e falou assim: tudo que eu tenho hoje, eu devo a ele. E bateu no caixão. Porque um dia eu perdi a condição da minha empresa. Eu estava conversando com ele e fui pedir uma ajuda. E aí ele respondeu assim: que tipo de ajuda você quer? E não estamos falando de gente com conhecimento judaico, tá? Que ele era cristão, normal, evangélico. Então esse rapaz disse assim: olha, eu perdi a condição da minha empresa, não tenho, praticamente tive que fechar. E aí o meu cunhado disse assim: 10 mil reais te ajuda a refazer a tua empresa? Ele falou: nossa, ajuda sim. Então o cunhado deu para ele 10 mil reais. E ele levantou a empresa, recontratou pessoas, e naquele momento que ele falava isso, a empresa dele estava funcionando direitinho. Então esse tipo de ajuda é aquela que o Maimônides fala. Ele fala que essa ajuda boa é quando você, tendo condições, você vai lá e ensina a pessoa a pescar. Você dá condições para que ela pesque. Ou seja, você dá condições para que ela entre de novo no mercado de trabalho. Ok? Esse meu cunhado, ele tinha nas atitudes dele tudo aquilo que a gente aprende dentro do judaísmo, tá? Aquele que tinha um coração bom, porque quanto mais ele dava, mais ele tinha. E as pessoas pensam, estou dizendo essas coisas porque nós estamos falando de doação, tá? Ouro, prata, cobre. Eu não lembro o nome do livro, eu li 3 livros do mesmo autor, então vou fazer confusão. Eu não lembro se é Luz Infinita, acho que não, mas é um desses 3 livros do Davi Aron. Então ele está dizendo que um colega, ele foi na casa de um grande empresário lá nos Estados Unidos, um homem muito rico, né? E foi pedir uma doação para um projeto do judaísmo deles lá, tal. E aquele homem, depois que ele fez esse rapaz esperar um monte de tempo lá, aquela casa que é um palacete, né? Quando eles sentaram e foram conversar, ele permitiu que o rapaz explicasse para ele, e quando ficou sabendo que o motivo daquela visita era para pedir doação para aquele projeto, ele falou assim: olha, eu não tenho como te dar nada, porque um milionário, hein? Eu não tenho como te dar nada, porque a empresa está passando por determinados problemas e eu estou tomando muito cuidado com os investimentos. Então o livro começa a desenvolver essa ideia, mostrando que aquele que tem muito dinheiro, ele tem medo de perder o dinheiro. Então o coração dele naturalmente já está meio endurecido, tá? De uma forma geral, você vai perceber, tem muitas pessoas ricas que doam. Aqueles que são muito ricos, você não fica sabendo o que eles fazem, não é verdade? Por quê? Porque no meio social, as pessoas gostam de explorar, né? Depois que alguém morre, aí você fica sabendo quanto que a pessoa ajudou o lado social. Mas enquanto essas pessoas estão vivas, elas procuram fazer a doação sem que o povo fique sabendo, tá? Isso aí já é um outro tipo para se preservar. A verdade é essa. Estratégia, isso. Então nós estamos dizendo que esse tipo de pessoa que permite que o coração dela age dessa forma, ela não vai ajudar
porque ela não teve ajuda. Então ela vai avaliar o social como que a pessoa está naquela situação por culpa dela própria. Foi ela que não foi estudar, foi ela que se permitiu ir para caminhos errados. Então vai apresentar um monte de fatores para justificar o coração dela, que vai dizer, não, eu não vou ajudar, eu não sou obrigado. Tá? Então aqui cria um problema para quem? Para o social. Para o social, porque em Eclesiastes é dito, nos primeiros 7 capítulos, é ensinado que Deus traz a riqueza para alguns tipos de pessoas e Deus vai cobrar na administração dessas pessoas que elas façam obra social. Porque aquele que tem, a função dele é suprir o pobre. Tá? A ideia é assim. Essa ideia também ela é muito trabalhada no Novo Testamento. Então não é algo só do judaísmo. É algo que se fala para o mundo inteiro. Tá? Então a relação com o dinheiro é Deus concede o dinheiro à pessoa para que ela também olhe e ela faça esse equilíbrio social. Ela procura, e isso tem que ser algo voluntário, porque ela agindo assim, ela sabe que ela está fazendo porque ela está dando uma oferta a Deus. Uma outra forma de falar a mesma coisa é dizer que o dízimo que a pessoa dá a Deus, na verdade ela está devolvendo aquilo que Deus deu para ela. Que esses 10% se entende que é aquilo que é de Deus, que vem com o salário da pessoa e que deve retornar para esse ajuste no social. É para socorrer o pobre, o menos favorecido, a viúva, o órfão, que eram essas classes lá do passado que compunham as pessoas que tinham muitos problemas. Hoje já não são somente essas, tem uma camada grande aí, né? Então esse tipo de coisa, você vai perceber que esses 3 casos, ouro, prata, cobre, está dizendo então, o ouro é aquela pessoa que ela doa em todo o tempo da vida dela. Ela é um doador, ela usa o dinheiro dela, ou seja, usa a saúde dela. O tempo de vida dela, de saúde, de alegria que ela está vivendo, ela contribui com o social. Ela faz isso enquanto ela está desfrutando da vida. Isso é uma coisa boa. O segundo tipo, que é a prata, é aquela pessoa que, nós estamos falando de Deus, tá? Então aquela pessoa, ela reconhece que Deus a favoreceu com saúde, com alegria, com felicidade, com trabalho e com o próprio salário que ela tem. Então ela compartilha com a sociedade essa presença de Deus que ela identifica como presença de Deus, entendeu? É isso. O outro tipo é aquele que ele vive bem com aquilo que é dele, o meu é meu, tá? Aqui, se a gente fosse lembrar do Pirkei Avot, ia lembrar aquela frase, não sei se eu vou lembrar a sequência, mas é assim, ó, o que é teu, o meu é teu, não, como é que é? O que é meu é teu, o que é teu é teu. Vai fazer um trocadilho. Mas, grosso modo, com esses trocadilhos, essa sequência, vai dizer assim, olha, o meu também é seu. Em alguns casos vai falar, o seu é meu, o meu é seu. Mas tem casos que vai dizer que o meu é meu, o seu é seu. E vai trocar, vai apontar para esse tipo de coisa aqui também, que nós estamos lendo, tá? Que esse representante da prata, então, ele vai dizer assim, ele vai buscar a Deus, ou seja, ele vai fazer uma doação, aquilo que seria a presença de Deus na vida dele, que é o compartilhar, ele iria compartilhar somente quando ele percebe que alguma coisa não vai bem nos negócios dele, que alguma coisa não vai bem na vida dele. Ou é por causa de uma enfermidade, ou é por causa de um problema de falência, ou é por causa de um problema com os filhos, alguma coisa que saiu do lado bom. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, eu vou fazer uma doação
para que Deus possa me abençoar nesse negócio. Ou seja, fez a doação, regularizou aquele negócio, aí ela só vai doar de novo quando acontecer alguma coisa. Entendeu? Disso também vai gerar aquele pensamento sobre aquelas pessoas que só vão buscar a Deus quando alguma coisa está ruim na vida dela. E muitos têm vergonha de procurar a Deus numa sinagoga, numa igreja evangélica, numa igreja católica, num centro espírita, em qualquer outro lugar. Porque ela fica com vergonha, porque as pessoas, querendo ou não, vai dizer, mas você só procura Deus quando você precisa. E nós precisamos de Deus todos os dias. O ar que a gente respira é Deus. A energia de Deus que está aqui conosco. Nós estamos imersos nessa energia de Deus. E quando a pessoa, aquele primeiro tipo que reconhece que Deus está em todo lugar, ela consegue enxergar que todo mundo está ligado um no outro. Então, se eu tenho, eu vou socorrer aqueles que não possuem. Não é pegar tudo que você tem e distribuir, não é isso. Mas é você ter essa capacidade de entender que tudo está interligado. Tá? Esse segundo tipo prata, ele só vai agir quando ele estiver em perigo. E aí também no mundo aí religioso, é aquele tipo de pessoa que só procura Deus quando não vai bem. Ficou tudo bem? Aí tem uma frase que diz assim, como é que é? Eu ouvi meu irmão falando isso uma vez, na igreja dele lá que usam muito esse termo, que as pessoas querem servir o Deus abençoador, não, o Deus da bênção. Como é que é? Alguém lembra esse negócio? Ou seja, a pessoa quer receber ela a bênção e não ela abençoar. A ideia é essa, que é essa mesma ideia que está aqui. Então, aconteceu algum problema, aí a pessoa vai procurar Deus, a pessoa vai fazer um voto. Entre nós aqui, diga uma coisa, vai falar que você nunca fez uma promessa. Deus, se você me livrar de tal coisa, eu faço tal coisa. Não é assim? Isso existe em tudo quanto é lugar. Não estamos falando de igreja XYZ, estamos falando de uma ação pessoal, que é isso, você faz promessa. Então você tem as promessas. Por que o santuário de Aparecida vive lotado? Por que tem um feriado do dia 12 de outubro que o povo faz caravana para ir para lá? Por que você vê gente carregando cruz, gente para fazer o time dele quando é campeão, ele atravessa o gramado lá do campo de futebol de joelho? A famosa escadarias da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, que o pessoal sobe tudo aquilo lá de joelho. Tá? Então, essas crendices, esse tipo de coisa, é tudo esse tipo de pessoa. Se você me livrar de tal coisa, se me acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Então, nesse sentido, está entrando aqui a ajuda social. Tá? E veja, nós estamos falando da ajuda social, mas estamos falando também do comportamento individual das pessoas nos variados tipos de situações. Citei aí o campo de futebol, citei aí enfermidade, citando várias coisas. Tá? Se Deus me fizer passar naquele concurso, o meu primeiro salário vai ser feito tal coisa. É tudo uma troca. Tá? E aí, ou seja, o primeiro salário ela faz aquilo. E se ela fica naquele emprego 30 anos? Então, os salários de 30 anos, ela está livre. Entendeu? Ela está livre, mas por quê? Porque ela não está tendo a capacidade de enxergar que Deus, Ele preenche tudo. Ele está em tudo. E quando algo está em tudo, você não consegue enxergar. Porque como que você vai enxergar algo que preenche tudo? Se preenche tudo, se você vê aquele que preenche tudo, você não vê as coisas. Como que você vai andar com o teu carro daqui até a tua casa de retorno? Você não vai enxergar as pessoas, a parede, os outros carros na frente? Então, isso é um dos motivos que você não consegue enxergar
Deus com seus olhos físicos. Porque, na verdade, Ele preenche tudo. Nós andamos, existimos e nos movimentamos dentro de Deus. É um conceito simples, mas é difícil para a pessoa compreender. E aí vem a outra parte aqui, que é o cobre, que se refere ao doador que faz somente nos últimos instantes de sua vida. E para quê? Para reparar os equívocos anteriores. Falei certo, né? Equívoco. Que a gente fica brincando lá, houve um equívoco. Aí na hora que você vai falar de verdade a palavra, você fala errado, brincou tanto, né? Equívoco. Os equívocos anteriores. Bom, é fácil aparentemente compreender isso, né? Aí a pergunta que você vai fazer para você é: em que classe dessas você existe? Como que você ajuda pessoas? Lembrando que o comportamento de Deus para um povo é midá keneget midá, que significa o quê? Medida por medida. Tá? Se você pode esquecer o que você fez, Deus nunca vai esquecer o que você fez. Até aquela pessoa que você ajuda, ela pode esquecer o que você fez. Agora, por outro lado, tem aqueles que gostam de se promover segundo os comportamentos de ajuda que ela dá, não é? Ah, eu ajudo fulano de tal, eu ajudo não sei quem, tal. Aí já vai para um outro extremo, né? De fazer a promoção de si mesmo, tá? A ideia é você estende a mão, como eu falei de Maimônides, ele tem 8 tipos de doação. Então tem aquele que você doa, o doador não fica sabendo para quem ele está doando. É um tipo. Um outro tipo é que aquele que recebe não sabe quem é o seu doador. Por exemplo, eu posso doar para o Samuel, ele recebe, mas ele não sabe que eu que dei. Numa outra situação, é o Samuel receber sabendo de quem veio. Tá? Uma outra situação é quando você não sabe para quem foi e nem quem deu. Né? Simplesmente foi feito e não há necessidade de se saber quem que pôs o dinheiro ali e quem especificamente recebeu, mas você vê o produto ali feito. Então, são 8 graus. Tá? E lembrando que o mais importante é o citado lá pelo meu cunhado. Ele ajudou aquele homem a manter o serviço dele e a empregar outras pessoas. Tá? Isso seria o melhor que se fizesse. Mas a gente vê que fica complicado, né? Por isso que você sempre é dito assim, o pobre sempre vai existir. Não adianta você achar que não vai ter pobre. Ah, se tiver uma política social, vai acabar com o pobre. Não vai acabar com o pobre, porque quanto mais os graus acima vão aumentando o seu poder, sempre vai ter aquele que, por mais alto que ele esteja, ele pode ser rico num outro lugar. Mas, por exemplo, talvez o pobre lá dos Estados Unidos é a classe média alta nossa. Não é verdade? Pode ser. Tá? Você vê, olha, diz que praticamente a maioria das pessoas lá tem casa. A maioria das pessoas tem casa aqui, é um problema habitacional muito grande para o nosso país. Então, ficar comparando de país com país também fica muito complicado, porque cada um... Mas, grosso modo, você vai entender, sempre vai ter o pobre e sempre vai ter o rico. Deus concede ao rico para provar o rico como é que ele vai viver a vida dele agradecido a Deus pelo que ele tem, e Deus vai cobrar dele que ele aplique parte do dinheiro para fazer o bem. Tá? Você vê que algumas empresas, necessariamente, elas criam uma fundação. E nem sempre a fundação... o destino é realmente para fazer o bem, tá?
Mas aí, essas coisas todas vai sendo lançadas para você compreender que a atitude vem do coração livre. Se a pessoa tem aquele coração livre, aquela vontade de cooperar com Deus, então Deus se manifesta a ela. Não de uma forma visível, a pessoa não precisa ser uma religiosa que cumpra o ritual e que traga no peito a placa da igreja dela ou do movimento que ela serve. Não é isso. Mas aquele que faz de coração, de alguma forma a presença de Deus se revela a ela. Por quê? Porque a ação dela reflete o pensamento de Deus. Então a luz oculta que está acima, com essa atitude de um coração livre que a pessoa faz, ela traz luz para o mundo. Deu para entender? Agora, aquele outro que é o prata, ele só faz a bondade, ele só vai ser generoso quando ele está em perigo. Tá? E aí, novamente, o que ele está fazendo com ele? Ele próprio está limitando o como que ele vai enxergar a presença de Deus nesse mundo. Porque nem ele próprio ele está restringindo a presença de Deus na própria vida dele. Porque ele está querendo andar segundo o seu próprio parecer. É a liberdade, é o livre-arbítrio. Ele vai trabalhar, ele pensa o que ele quiser, ele pode até falar que se Deus governa o mundo, por que Deus não vai lá e faz tal e tal coisa? Ele pode culpar Deus pelo sofrimento que esteja no mundo, então é a atitude dele. Mas com isso, ele está impedindo de andar nesta luz, de conhecer a luz. O terceiro tipo, cobre, é aquela pessoa, portanto, que só vai fazer o bem na hora que está morrendo. Só vai procurar o conserto na hora que está morrendo. Ele vai tentar aliviar o castigo dele. O Pirkei Avot também diz que o mundo pós-vida, a gente fala pós-vida por quê? Porque a alma não morre. Essa existência que você tem aqui nesse mundo, na hora que você morre, esse morrer é separação da tua alma que está aprisionada neste corpo físico. Na hora que chegar essa libertação para a alma, que ela vai soltar o corpo físico, então isso é comparado que você está numa antessala. Tá? Há uma porta aqui, você está do lado de cá, que é esse mundo. Na hora que aquela porta ali abrir e chamar o teu nome, ninguém vai conseguir, nem o teu poder, nem o teu valor financeiro, ninguém vai impedir que você cumpra aquele chamado. A tua alma vai deixar teu corpo e você vai passar para o outro lado. E o que vai ser nesse outro lado? Esse outro lado vai ser aquilo que você construiu aqui. Se você não construiu nada para a tua vida espiritual, você vai ter nada naquela vida espiritual. Ok? Então fala que este mundo é a antessala do mundo vindouro. Da mesma forma, também é dito assim, você tem 4 situações para que Deus favoreça o teu retorno a Ele. O primeiro é Techuvá. Techuvá é aquele arrependimento sincero, que basta você tomar consciência, você conversar com Deus e realmente expor, aquilo sai de você e você vai viver bem e leve. É o primeiro grau de Techuvá. Só que, dependendo do que a pessoa fez, só essa confissão não é suficiente para fazer a limpeza da alma. E aí vai precisar de um outro grau. O segundo grau vai ser o dia de Yom Kippur, que é chamado dia do perdão, tá? Que é o dia 10 do mês Tishrei, o 7º mês judaico. Ou seja, o 10º dia do Ano Novo. Ano Novo é Rosh Hashanah, o 10º dia do perdão. Ok? Então, se só pela Techuvá não foi suficiente, pelo arrependimento não foi suficiente, então você vai ter no dia 10 de Tishrei para você ser aliviado daquilo. Só que, se for algo muito grave, nem esse dia 10 vai resolver. Aí a pessoa vai precisar do terceiro grupo. Esse terceiro item é Isurim. Que significa isso? Sofrimento.
Aí a pessoa vai ter que passar por sofrimento. Então esse sofrimento é que nem a máquina de lavar, que vai ficar lá, ó, né? Batendo, limpando, esfolando a pessoa, e nesse sofrimento todo vai limpar a vestimenta dela, que é a alma, para reparar aquilo que ela fez. E tem casos que o negócio é tão complexo, é tão grave, que nem esse sofrimento consegue limpar. Então ela já passou pelo Techuvá, pelo dia do perdão, agora sofrimento, então ainda tem mais um recurso que Deus disponibiliza, que é conhecido como o dia da morte. No dia da morte, é ali a pessoa que a gente está falando aqui, é o cobre, nesse sentido aqui. A pessoa vai tentar, quando ela já está na pior, né? Então aqui diz, o cobre, o doador que faz somente nos últimos instantes de sua vida, ou seja, no dia da morte. O que ela vai fazer? Ela vai tratar de reparar atitudes equivocadas dela quanto à generosidade. Então, de que se está falando? Que no dia da morte é o quarto item que Deus então permite que realmente a pessoa vai ser a limpeza. Se quiser colocar esse tipo de coisa trazendo para a alma humana, purificação do ser, porque a alma está no jardim de Deus acima, e quando ela vem abaixo, ela vem com uma missão. Conforme ela vai se sujando muito e vai se desviando de Deus, é a semelhança desse primeiro, do segundo, que só vai fazer conforme acontece coisa com ele, ou então esse terceiro que só vai agir no último dia da vida. Então significa que ele vai viver a vida igual a música, deixa a vida me levar. Vamos viver um dia por outro, vamos beber, comer, vamos nos divertir. Deus, para que Deus? Deus não existe. Vou ajudar o pobre, dane-se o pobre, quem mandou ele não estudar, não isso, não aquilo outro, então vamos viver a vida, tá? Então cada um escolhe no seu bel prazer, e a maldade não tem mais peso de maldade, a pessoa faz, ela pisa, ela rouba, aqueles empresários que rouba seus funcionários na hora extra, rouba na hora de tirar de cada um o dinheirinho dele, e assim vai, porque tudo é para ele, ele é o Senhor de sua vida, é ele em primeiro lugar para todas as coisas. Só que na hora que chegar o dia da morte dele, que ele tiver o contato com aquilo, ele vai querer consertar tudo, tá? Tem certas coisas que somente a hora da morte é que você realmente vai perdoar uma pessoa. Somente na hora da morte é que você vai perdoar alguma coisa que você tenha feito. Tem muitas pessoas que, por que elas não doam para os outros? Porque nem ela tem. Como que você vai dar amor se você não tem amor? Como que você vai dar alegria para alguém se você é um deprimido? Entendeu? Veja que nós não estamos falando só de dinheiro. Essa doação que eu estou falando de você, esses tipos, estou relacionando com outras coisas. Inclusive, o processo de reencarnação é baseado nessas coisas também. O processo que Deus estabeleceu como recompensa e punição também está de acordo com esses três tipos de situação. Por quê? Porque, como já foi dito, se a alma, dependendo do que ela fez, ela não tem condições de sequer entrar no Guerrinon, que é o tipo do inferno que o evangélico fala. Só que para o evangélico, o inferno é destinado àquela pessoa que não aceitou o Salvador, tá? O judaísmo, de onde vem o judaísmo? Quando fala assim, o judaísmo, por que o judaísmo é a verdade? Nem eles falam que eles são a verdade, mas pense no sentido bem básico. Quem é que trouxe a revelação de quem é Deus para o mundo e para as pessoas? Quem é que recebeu aonde está essa informação? Está pela Torá, os livros que compõem o Velho Testamento. Quem é que trouxe isso? Não foi o próprio Deus quem trouxe? Diante de 600 mil pessoas reunidas no Monte Sinai,
Então foi ali, foi visualizado, eles viram e ouviram. Então vamos chamar entre aspas agora, uma religião que é o povo judeu, que recebe essa porção que Moisés recebe e ensina o povo, tá? E vai procurando passar os ensinamentos para as demais nações. Então, de onde eles receberam? Do próprio Deus. Agora, as demais religiões receberam do próprio Deus? Não, você não vai encontrar nenhuma religião em que 600 mil pessoas receberam e viram e testificaram ao mesmo tempo. Muitas religiões surgiram de uma atitude de uma única pessoa, porque ela viu em visão tal coisa. E aí ela fala, sempre vai ter gente que vai acreditar em você. Você pode criar uma religião nova, tá? Sempre vai ter alguém que acredita que aquilo que você está falando é uma religião, tá? Mas a questão que tem que se ver é o seguinte: a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você chama a Torá os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também a Torá, ela é conhecida como o Velho Testamento inteiro, tá bem? Então, neste sentido, você vai observar como é que Deus trabalhou com as demais nações. Deus, por acaso, virou as costas para as demais nações? Deus não continua sendo misericordioso com pessoas, com pessoas, inclusive, que declaram abertamente que Deus não é Deus, que Deus não existe? Entendeu? Então, para tudo isso, você vai avaliando para chegar num ponto que você vai entender assim. O inferno diz a forma como Deus ensinou o judeu. O inferno, da forma que o povo, os demais povos falam, esse inferno não existe. Porque o inferno que eles colocam é para trazer o medo. Que medo? De que você vai viver apartado, você vai ser desligado de tudo e de todos. Você não vai ter existência mais. Então, é um controle? É um controle. Agora, no pensamento de Deus é diferente. Ele deu a você, antes de você descer a esse mundo, você estava num jardim das almas. Você estava com Deus. E nesse sentido, você já tinha o teu coração para fazer boa vontade ou não. Você pensa assim, existe almas que Deus sempre, eu quero dizer que Deus, ele criou as almas, mas essas almas têm liberdade. Então tem almas que estão acima, que elas também têm liberdade para ser ruinzinhas, tá? Entre aspas, esse ruinzinhas, só para você entender. E quando alguém que já é muito ruim aqui, um casal que são muito ruins, na hora que eles vão gerar um filho, que alma que vai descer para cá? Uma alma maravilhosa? Não, vai descer uma alma meia boca, como eles têm sido meia boca. Então a atividade deles está acarretando mais maldade ao mundo, entendeu? E a tua boa atitude começa a acarretar boa atitude para o mundo. E se você com a tua esposa vai gerar um filho, e se vocês são boas pessoas, a condição de você trazer uma alma boa para o mundo também é muito grande. Dá para entender isso? Então, só para a gente terminar. Então, essas pessoas que estão nessa condição de cobre, são aquelas pessoas que vão procurar reparar o seu mal lá no último dia de vida. Isso daí os hospitais estão cheios. Quem trabalha em hospital convive com aquelas pessoas que recebem um diagnóstico de morte de determinada coisa, e ali as pessoas, a própria psicologia fala que a primeira atitude da pessoa é uma negação. Nessa fase da negação entra uma agressividade muito grande. A pessoa se revolta com pessoas, ela se revolta com religiões, ela se revolta com Deus. Eu lembro um dia quando tocou a campainha na minha casa, um rapaz estava bem magro, né? E ele pediu ajuda para comprar, acho que é um bujão de gás. E aí, eu não lembro o que eu falei, alguma coisa que eu toquei no nome de Deus,
Na hora que ele ouviu aquilo, aquele rapaz ficou falando um monte de besteira, se afastou e já foi indo embora, xingando, tal. Assim, aparentemente, o que você percebe? Que ele era alguém que, para aquela época, AIDS, era o carimbo, né? Morte. Hoje, quem tem o HIV, ele vive uma vida normal. Mas para aquela época, não. Para aquela época, o diagnóstico de HIV era limitado os dias de vida. Não tinha recursos. E então, aquele cara, que fase que ele estava vivendo? Estava claro que ele tinha o HIV. É aquela aparência clássica, né? A revolta dele é com Deus. Agora, que culpa Deus tem com as atitudes dele? Então, qual é nesse meio que esse rapaz se apresenta? Os últimos dias de vida. E aqui ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar reparar erro? A grande maioria, não. Tem pessoas, agora estou falando de uma prática vivida por mim. Vou ao hospital, a pessoa está lá. Não vai, mas também não deixa o mundo. E fica lá, ela fica presa, tá? E aí a pessoa, às vezes, está com tráqueo, então ela não consegue falar. E aí, se você conhece um pouquinho da história dela, é só pergunta assim: você tem medo da morte? Aí ela não consegue falar. Você pode falar, por exemplo, para sim você pisca o olho uma vez só. Para não, pisca 2 vezes. Você está com medo de morrer? A pessoa, não. Então, por que você está assim? Na verdade, você está com medo de ir embora e de você não saber como ficarão seus filhos? Aí ela fala, sim. Na hora que você deixa e tira esse peso de sobre ela, ela aceita a morte. Ela descansa. Porque ela vai reconhecer que Deus vai cuidar dos filhos dela. A grande maioria não quer ir embora porque ela fica com medo. Quem vai cuidar do meu neto? Quem vai cuidar? Onde que eu li uma coisa? Não sei se alguém me contou, se eu li, dizendo assim: doutor, faça o que tiver que fazer, mas não me deixa morrer. Me contaram que a mulher foi descer do ônibus, uma senhora foi descer do ônibus e o motorista não percebeu que ela não tinha descido ainda e o ônibus passou por cima da perna dela. Ela chega no hospital com as pernas tudo moída e ela falou assim: doutor, faz o que tiver que fazer, mas não me deixa morrer porque eu tenho um filho autista para cuidar. Mas ela perdeu as 2 pernas. Agora, como que sem 2 pernas ela vai cuidar do filho autista? Não sei te dizer. Então, a verdade é que chega uma hora que a pessoa, ela vai falar, mas olha, não quer morrer de jeito nenhum. Esse é o exemplo. Olha, eu não posso morrer, tem que cuidar do meu filho. Então, tem mãe, tem pai que fala, eu não posso morrer, porque se eu morrer, o que vai ser de tal pessoa? E essas pessoas, dentro do hospital, tá? Elas ficam lá segurando. Tem gente que não acredita nisso, né? Nisso que é possível segurar. Mas, por exemplo, você já viu numa família que tem, exemplo, 5 filhos. Aí um filho está lá longe, bem longe. E aí fica sabendo, olha, a mãe está aqui numa situação muito ruim, vem para você ainda encontrar ela viva. Aquela mãe não morre enquanto o filho não chega. O filho chegou perto, abraçou, conversou, no outro dia a mãe morre. Tá? Ou o pai, alguma coisa assim, tá? Então, existe essas coisas. Existe aquele que morre e vê esse mundo espiritual e tem vivência com esse mundo espiritual e tem noção de como foi errada a sua vida. Aí é dito lá, olha, você vai voltar, o famoso EQM, experiência de quase morte. A pessoa volta e no que ela volta ela modifica o jeito de vida dela. Tem aqueles que quando recebe um diagnóstico de morte, ele também tem a vida dele transformada. Então, nós estamos falando nesses relacionamentos de uma forma geral, a atitude que nós vamos ter como membros da árvore. A raiz a gente vai reconhecer. Então, se você está preso numa laranjeira,
você tem que produzir laranja. Se você está preso numa macieira, você tem que produzir maçã. E assim, o lugar que você está ligado, você vai ter que produzir de acordo. Às vezes você foi lá, é para produzir maçã, mas você produz laranja. Não vai dar certo. Até que você vai realmente passar por uma revolução na tua vida e você vai agir de fato naquilo que é necessário. Tá bom? Então podemos parar por aqui. Já dá para você pensar nessa situação toda. E tudo que você faz, você tem um retorno para a tua vida. Para terminar mesmo, tem aquela mulher que quando ela acendia o forno, naquela época antiga, ela acendia o forno para assar o pão dela, mas o quê? Para aproveitar o forno, ela ia nos vizinhos e perguntava, por acaso você tem pão para assar, alguma coisa para assar? Vem, aproveita o meu forno. Né? E aí ela fazia isso sempre, com maior alegria. O coração era voluntarioso. Então essa é uma doação. E aí, naquela época, eu não lembro que país que era, tá? Deu um fogo lá, que o negócio veio queimando, ia chegar lá na casa daquela mulher, ia queimar tudo. Quando chegou próximo da propriedade, o fogo parou. A ideia é o quê? Como que o fogo, que ela usou o fogo para abençoar pessoas, como que o fogo seria usado para amaldiçoar a vida dela? Para fazer um mal para ela. Então o fogo tem que parar. Entendeu? Essa é a ideia básica. E isso não é um caos. Isso é fato real. Aquilo que você ajuda pessoas, naquilo que você ajuda, tenha certeza, você não vai sofrer com aquilo. E também tem um dito que é assim, quando você for orar por alguém num sentido, se você vai orar para o bem de uma pessoa, vamos supor, alguém desempregado, tá? Aí você vai orar para uma pessoa desempregada. Então a ideia é que antes daquela pessoa, quem tem que ser abençoado primeiro é você. Porque você está ministrando uma bênção para emprego, só que você próprio não tem aquela bênção. Então o necessário é Deus responder primeiro para você e em seguida responder para o outro. Deu para entender? Essas coisas a gente começa a ligar uma coisa com a outra, tem bastante assunto, mas por outro lado o tempo está passando, né? Então a gente para por aqui.